E aí pessoal do YouTube, aqui é BR Tático com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou fazer a review do Spyder Military. Eu vou tentar dizer o porquê que o Military é essa lenda da cutelaria, né, mundial, aí, conhecido aí, desejado por muitos. E com certeza eu vou tentar explicar um pouquinho por que ele acontece isso daí. Vamos falar um pouco dele. Esse aqui é um canivete clássico já, né, da Spyder, que ele está em produção há quase 20 anos. Esse mesmo modelo, claro que ele mudou algumas coisas aí, mas basicamente o mesmo modelo. E ele se originou do cofundador da Spyderco, que chama Saul Glasser, em qual ele pensou qual canivete você daria para o seu filho caso ele fosse enviado em uma missão do exército fora do país. Daí ele pensou e desenvolveu o Military com base nesse pensamento. E por isso que o nome dele deve ter sido Military. Ah, mas antes de qualquer coisa aí, vamos falar um pouquinho dele. É, ele pesa 120 gramas, ou seja, é um canivete muito leve, principalmente se você considerar os 10 centímetros de lâmina que ele tem, sendo que 4 milímetros de espessura nessa parte mais grossa. O cabo é feito em G10, é um liner lock. Com esse aço do liner lock é o do 420J2, tá? Ele deve ser algum aço um pouco melhor que os comuns usados aí, senão eles não iam fazer propaganda desse aço aí do liner lock. Ele é feito nos Estados Unidos. Ah, claro, deixa eu só falar. CPMS 30V, ou seja, um dos melhores aços no mercado, né? Então ele é S30V, ele é feito em Golden, Colorado, é a cidade, Golden, Colorado Estado, USA, Estados Unidos, e eles colocam Earth, Terra. Vai saber por que eles colocam aí. É uma tradição dos canivetes feitos pela Spyderco nos Estados Unidos. Eles colocam esse Earth, Terra, né? Só para falar, ele custa cerca de US$ 140. Eu vou dizer o seguinte. Esse é um dos canivetes top, eu já falei isso em outro lugar, em outro vídeo. Top, eu falo em termos de funcionalidade, qualidade, eu falo em termos de necessidade, isso daqui, do que você vai precisar, esse daqui é um dos melhores. Mais que ele, é inventação, é frescura, o desejo, ou vontade. É que nem você ter uma Mercedes e uma BMW, mais que isso você não precisa, mas se você tiver dinheiro para ter uma Ferrari, isso daqui é isso daí exatamente. Então você não precisa de algo melhor que ele. Tem melhor que ele? Tem. Só que você não precisa dele, de um melhor que ele. Ele é um canivete muito leve, apesar de ser grande. Isso é uma coisa top nele. Só falar mais um pouco aqui. Ele é full flat ground, ou seja, ele é liso do começo até o final. Ele é reto, né? Assim, o ground dele. O desbaste é a versão brasileira. Eu demorei para aprender essa palavra aqui em português. Eu sabia em inglês, mas não em inglês não. Ao contrário. Vamos ver. O cabo dele, você vai ver que ele é um pouco maior que o normal. Então ele dá uma boa pegada, se você ver aqui. Está vendo? Minha mão, eu estou pegando, minha mão não é muito grande, não é média, mas dá para você ver que acomoda bem. Ele dá ainda para você colocar a mão aqui mais para frente, caso você queira algo que exija um pouco mais de precisão. E ainda colocar um pouquinho mais para trás aqui, caso você queira alcance, principalmente no uso tático. Essa é uma dos usos dele, tá? Isso aqui pode ser usado para EDC, como a maioria das vezes é usado, mas pode ser usado como uso tático também. A construção dele é bem feita. Mas só falar um pouco aqui, ele não é inteiro aberto. Eu prefiro os inteiro aberto, embora suja mais. Ele tem um pedacinho de G10 aqui no meio. Bem, vamos falar um pouquinho. O Spyderco Military, ele não é o mais fácil de você abrir dessa forma. Tanto que eu já vi pessoas que abrem melhor que eu. Inclusive um cara falou, eu não lembro. Mas o jeito mais fácil para mim é esse daqui, ó. Onde você coloca o dedo do meio dentro do buraco e assim ele abre muito rápido, muito fácil. Eu quero falar um negocinho interessante que eu não conhecia em outros canivetes. Eu fiz isso, abri ele meio aberto propositalmente. Ele tem essa parte aqui atrás.
se você consegue ver que ele fica um pouquinho elevado. Por acaso, se você abrir ele meio que metade e você precisar, você consegue abrir ele assim. Isso eu nunca vi ninguém falar do Military, tá? Mas isso daí tem um porém aí que vem aí daqui um pouquinho. A lâmina não tem jogo nenhum, de um lado do outro, para cima e para baixo. Não faz barulho, nem mexe. O Spyderco ele é bem sólido. Eu lembro que o meu Spyderco Cat, que era um Spider mais simples, e ainda assim ele segurava bem, ele era bem firme. Um dos poréns aí, o buraquinho do lanyard dele, minúsculo, tá? Isso aqui eu acho que não consegue nem passar um paracorde com aquelas cordinhas dentro, né? Então é bem pequeno mesmo. O clipe, ele fica com a ponta para baixo, o canivete, quando você põe ele no bolso, você põe ele assim, e é o único jeito que ele fica. É um dos poréns desse canivete aqui. Isso aqui não tem opção de mudanças, né? Então ele fica assim, só fica assim. Então não tem outro jeito. Porém, existe a versão left hand, ou seja, para canhotos, tá? E daí isso aqui, o clipe vem do outro lado. E, se não me engano, o liner lock ele é pro outro lado também. Então assim permitindo você abrir mais facilmente, se liberar a trava mais facilmente com a mão esquerda. Isso é interessante para que às vezes fica também se você usa o tático para policiais ou qualquer outra coisa, fique com a arma do lado direito e o canivete com a mão na mão esquerda e queira abrir com ele mais fácil, sei lá. Isso é uma coisa que pode ser considerado. Eu vou falar um pouco do Spyderco Military. O seguinte, esse daqui é o Rogue. Ele tem os mesmos 10 centímetros de lâmina que o Spyderco Military. Vamos pôr um pouquinho mais no meio. Acontece o seguinte, se você vê que o tamanho da lâmina é igual, certo? Mas o cabo do Military é bem maior, que é exatamente aquela partezinha que fica atrás quando você abre, caso você queira apertar, que é essa parte aqui, ó. Então, por isso que o cabo é maior. Só que em compensação, a ergonomia do cabo é ótima. Falar alguma coisa, uma das coisas que pode ser ruins dele. A ponta dele, no final, ela é bem fina, ou seja, delicada. Só que você tem que lembrar que isso aqui é o aço 30V, né? S30V, né? Mas ainda assim a ponta é meio delicada. Eu já vi gente que corta, que ele diminui um pouco, ele faz um novo grind dele, onde a ponta engrossa ela, diminuindo essa parte assim, por exemplo. Nisso e no Pyro Military que eles fazem. Então eles encurtam um pouquinho ele, mas ele fica com uma ponta mais resistente. Eu particularmente não faria isso. Eu gosto de uma ponta assim, mas sim, eu prefiro assim. Nem tanto, nenhum, nem outro. Mais meio termo, né? Nessa parte aí. Deixa eu ver mais o que eu tenho para falar dele. Tem uma colinha aqui. Então, os poréns dele fica o seguinte: o cabo, o clipe, que é um lado só, onde o Paramilitary já sofreu as alterações, onde permite alterar o clipe para os 4 lados e coisas assim. O Paramilitary, eu falo, é a versão que falta para vir essas atualizações para o Military. Ele tem o Compression Lock, que é igual do meu Super Leaf. Eu não sei se eu fiz o review do Super Leaf, mas eu vou fazer. O Super Leaf inclusive está sendo descontinuado pela Spyder, com uma pena. Outra vantagem é o peso dele, que é leve. 120 gramas para um canivete desse tamanho, é muito leve. Os materiais todos são top em termos de custo de utilidade, né? Ele é top. Como que se você falar assim em termos de coisas que você não pode gostar? É a ponta delicada, o clipe da posição única e o tamanho um pouquinho. Porque tem gente que não gosta de um canivete tão grande desse jeito. Eu particularmente amo. Mas isso aí não é uma característica do canivete. É uma característica do canivete, mas isso aí é gosto seu. Isso aí não é uma coisa ruim do canivete. O preço dele, $140, justifica o quanto ele vale, tá? No mercado eu acho que é o canivete com melhor custo-benefício. $140 é dinheiro,
Mas se você escolhe um, esse aí, cara, esse daí é o mais funcional. Eu amo esse canivete, cara, amo mesmo, não me arrependo. Ele é perfeito para se você quiser uso tático, para o EDC, caso você curta um canivete grande, eu, por exemplo. E sem contar que é um clássico para você colecionar, caso você seja um colecionador, que eu sou mais um colecionador do que um usuário, nunca escondi isso. Tá? Essa é a minha review da Spyderco Military. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei aí no canal. Se inscrevam caso vocês não estejam inscritos. Deixe seu comentário, sua opinião, o que você gosta, o que você não gosta. Eu estou sempre aberto às sugestões e também à opinião de vocês aí. Então aqui é BR Tático. Abraço.